completamente diferente do tempo dos movimentos sociais, que ainda está referido à dimensão propriamente histórica da ação coletiva. São duas coisas, portanto, substancialmente diferentes. Com o comportamento coletivo surge o tempo fracional, quer dizer, um tempo em que, no limite, no caso dos linchamentos, claramente, os minutos têm importância. O tempo, a gente tem a impressão, à medida que vai reconstituindo os casos, de que um linchamento flui numa espécie de câmara lenta e que, portanto, cada fração do tempo tem uma importância excepcional na definição do que acaba acontecendo ao fim do processo. É nesse âmbito que a questão da vida cotidiana se torna sociologicamente importante, é um tema que foi ganhando substância a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, com a obra do Henri Lefebvre, e vida cotidiana não é isso que está aí, né? Um colega disse: o que está fazendo? Eu estou estudando vida cotidiana. E ele falou: o que é vida cotidiana? Eu fui explicar, eu falei: não precisa explicar não. Vida cotidiana é isso aí, esticou o beiço, tudo que está na frente do meu beiço é vida cotidiana. Eu falei: não é, tá certo? A vida cotidiana é mais complicada do que isso. A vida cotidiana altera a própria concepção de pessoa. A vida cotidiana se dá através de mediações sociais que são completamente diferentes das mediações históricas, não é? As pessoas são miniaturizadas nos processos sociais da vida cotidiana. E uma coisa que o Lefebvre discute, que eu acho que é de grande importância para quem se preocupa com isso, é que a concepção de processo social, que é uma concepção central na sociologia, praticamente desde as origens, mesmo na sociologia durkheimiana, quando, com base em Augusto Comte, pensa em estática e dinâmica, né? A concepção de processo social é uma concepção que foi, no fundo, trabalhada por autores como Lefebvre, na medida em que o processo não é o movimento unidirecional da dinâmica social. Quer dizer, o processo social não é aquele, digamos, que você acha que não pegou isso, mas no meu tempo, quando entrei na universidade, o grande debate era sobre sociedade tradicional e sociedade moderna. E tinha aí, inspirado no Max Weber, mas tinha aí a figura do Gino Germani, um sociólogo italiano radicado na Argentina, que trabalhou esse tema, e tem um livro clássico que era praticamente um manual nos cursos universitários de ciências sociais, que a sociedade evolui, digamos assim, ela vai de um padrão tradicional, padrão do costume, o padrão comunitário de organização social, e evolui na direção de um padrão societário em que as pessoas não têm relações propriamente comunitárias, se tem, como dizia o Tênis, elas são subjacentes, mas não essenciais, e as pessoas se relacionam de uma maneira, digamos, quase contratual, se estranhando com base em relações de interesse, etc, etc, etc. E o que o Lefebvre propõe é que se repense a questão do processo como um processo que contém ao mesmo tempo a inovação, essa tendência de transformação, mas ao mesmo tempo contém a repetição. Quer dizer, ele recria os padrões de sociabilidade já existentes. Essa formulação de Lefebvre, ela é fundamental para se entender uma sociedade como a sociedade moderna, porque não é uma sociedade que evolui necessariamente na direção do moderno depois do pós-moderno, simplesmente ela mais se repete do que inova. E ele até mesmo desenvolve uma concepção que é a concepção de praxis mimética, que é as pessoas não decidem qual a praxis, são níveis da praxis, as pessoas não sabem qual é o direcionamento da praxis, porque o direcionamento é dado pelas circunstâncias e pelas mediações sociais. É um pouco assim, o resultado é que diz o que a ação foi, é basicamente isso. E ele fala em praxis mimética, que é uma coisa muito comum na sociedade contemporânea. Eu estou falando da universidade, e na universidade isso tem se tornado cada vez mais comum,
que é achar que está inovando e, na verdade, está imitando, está repetindo os sovietes da Revolução Soviética, por exemplo. Ou achar que estão fazendo uma revolução, fazendo o maior acampamento com cerveja, com todas as bebidas, todas as mordomias, música, dança, etc, etc, e acham que é a revolução. É, na verdade, puro mimetismo, pai. Eu não sou contra que as pessoas se divirtam, tá certo? Mas eu gostaria que elas se divertissem em outro lugar. Eu acho que há uma pertinência muito grande nessa preocupação, à medida que a sociedade, digamos assim, a essencialidade da dimensão histórica dos processos sociais foi se perdendo. A sociedade contemporânea é uma sociedade que desenvolveu mecanismos poderosos para administrar os conflitos, administrar as tensões, administrar as reivindicações, e, portanto, está tudo mais ou menos sob controle. Eu fico muito espantado, vocês certamente não, porque vocês são de outra geração, mas eu sou da geração em que Che Guevara era um herói da esquerda mesmo, quer dizer, ele era uma figura, ele estava vivo ainda, eu me lembro do dia em que ele morreu, e ele era satanizado por todo mundo, pelos americanos, pela polícia. Aqui no Brasil, a ditadura, bastava falar em Che Guevara, você já era subversivo e corria risco de processo. Morre Che Guevara, imediatamente ele vira produto de consumo. Então hoje todo mundo, a direita, a esquerda, o extremo centro, todo mundo hoje usa camisetas com a reprodução da famosa fotografia do Che Guevara, que eu considero uma heresia. Eu acho isso aí um insulto à memória do Che Guevara. Mas ele virou mercadoria, né? Tudo vira mercadoria. A rebelião juvenil de 68, que foi a primeira... Pode deixar aqui. Não, tá bom, aqui, obrigado. É que eu estou chegando de São Paulo, está faltando muita água lá, não vou querer que jogue fora. Isso aqui vale ouro. Mas, então, a tendência da própria dinâmica dessa sociedade é mercantilizar e banalizar tudo que é marco definidor das nossas identidades. Os jovens perderam a identidade que eles construíram em 68 porque ficou simpático o jovem fazer uma rebelião, né? Numa das greves da USP de uns 4, 5 anos atrás, algumas mães que tinham participado do movimento 68 foram ao campus apoiar os filhos. Não, eles têm que passar pela experiência revolucionária. Só que revolucionário dentro da administração burocrática ou da sociedade burocrática de consumo dirigido, ninguém, né? Não há mais isso. O revolucionário vai aparecer em algum momento, em algumas circunstâncias que nós não sabemos exatamente o que é. Eu acho que nesse sentido vale a pena dar uma olhada na etnometodologia de Harold Garfinkel, que é um autor americano, curioso, né? Já morreu faz pouco tempo, que inventou um ramo da sociologia, que ele chama de etnometodologia, que introduz experimentação nas relações com seres humanos, que é o que a sociedade faz conosco todo o tempo. Então, ele era um chato aqui entre nós, tá certo? E escrevia numa língua que só ele entendia. Mas quando a gente consegue tirar o sumo do que ficou, ele tinha razão. Que é basicamente isso, que no fundo já está nas outras orientações teóricas da sociologia, é que sempre que há uma ruptura no processo social, uma crise, cai uma bomba, o semáforo apaga, não funciona mais, etc, etc, a tendência da sociedade é reconstituir as relações que foram rompidas. A tendência da sociedade não é aceitar a ruptura e eventualmente inovar a partir da ruptura. A tendência geral no plano microsociológico, mas também no macrosociológico, é de restaurar aquilo que foi rompido. Um autor americano que é muito crítico da etnometodologia de Harold Garfinkel, um pouco tentando fazer ironia, diz que um exemplo bom é o seguinte, se eu quiser dar um exemplo disso, eu consigo sabotar o sistema que abastece de energia elétrica os semáforos de uma cidade como Fortaleza, por exemplo, e fico vendo nas esquinas, né, o que vai acontecer. O que vai acontecer?
Primeiro todo mundo vai buzinar, encher a paciência do outro, buzina daqui, buzina dali, mas as pessoas não podem ficar lá paradas, elas vão tentar passar. Então o que acontece? O sujeito vai buzinando, vai entrando, o de lá para, ele entra, o outro passa atrás, aí os daqui acham que já passou gente demais, começa a buzinar também, vão enfiando o carro, vão passando. Quer dizer, em poucos minutos a regra se restabelece, né? O Garfinkel fazia experimentos cruéis, né? Ele dizia: o experimento só funciona quando dói. E que era não seguir regras sociais. Por exemplo, a mãe dele, de manhã, levantava, ia tomar o café da manhã, e a mãe dizia: bom dia, meu filho. E ele dizia: bom dia por quê? O que você vê de bom nesse dia? Ele saía para ir para a universidade, aqueles colegas com quem ele encontrava na calçada, para ir caminhando juntos. E aí, como vão as coisas? Vão para onde? O que você quer dizer com isso? E ficava chateando as pessoas, e finalmente a pessoa rompia e acabava, e com o tempo depois se restabelecia alguma forma de codificação da relação e do andamento. Ele fez experiências em hospitais, que era basicamente criar diálogos falsos com a pessoa, com o paciente, né? Ele estava contratado para o hospital para fazer isso, e o paciente achava que de fato ele estava interagindo com o experimentador, e não estava, a resposta era sorteada ao acaso, e a pessoa interpretava a resposta, quer dizer, a pessoa ia botando ordem na desordem que a resposta criava. Então isso acontece normalmente, né? Todos nós fazemos isso todo o tempo de alguma forma. A violência dos linchamentos, no meu modo de ver, se situa, as evidências todas são nesse sentido, o justiçamento popular se situa no plano de uma violência restaurativa e reversa. Quer dizer, ela não é uma violência praticada, nunca é uma violência praticada em nome pessoal, porque envolve sempre um grupo, uma coletividade, e é praticada em nome da vítima, daquele que está sendo linchado. Invariavelmente é assim, quer dizer, é uma violência que é um desdobramento da concepção de vingança. É uma violência para restabelecer a ordem, onde a ordem foi rompida por um comportamento antissocial. Isso cresceu, né, no Brasil, isso é bastante claro. No meu banco de dados, eu tenho, como eu disse, 2.000 casos, um pouco mais que isso, já analisados e classificados, em que eu desdobro cada acontecimento por um conjunto enorme de variáveis para tentar entender a minúcia do processo, na medida em que o tempo do linchamento, como o tempo do comportamento coletivo, é um tempo carregado de detalhes, não é simplesmente, para mim, está totalmente furada a análise em que alguém estuda linchamento, tratando o linchamento, como eu disse, como qualquer forma de violência, e que, portanto, o linchamento tem uma causa e é um efeito, e a causa, e aí a partir daí se discute se as pessoas têm o direito de linchar ou não, etc. Isso não explica os linchamentos, isso não ajuda a entender os linchamentos. Frequentemente há pressuposições de senso comum envolvidas. Já vou comer esse negócio aqui. E deve ser indigesto, né? Na pesquisa sociológica, qualquer que seja o tema, há sempre o risco de nós nos deixarmos informar por pré-explicações de senso comum, né? Como essas que eu mencionei antes, sobre violência, sobre exclusão e assim por diante. No caso dos linchamentos, o risco da pressuposição é muito grande, porque nós sempre tendemos a ver a superficialidade da relação entre os linchadores e o linchado. Um trabalho pioneiro no Brasil e muito interessante, ele foi muito útil, muito citado numa certa época, foi o da professora Maria Vitória Benevides, da USP, sobre linchamentos. E ela conclui, esse pequeno estudo com um número muito pequeno de dados, que as vítimas de linchamento
são pobres e pretos. Imediatamente reagiu a essa análise o professor José Arthur Rios, que é um sociólogo experimentado, conhecedor do tema, que ele já havia estudado esse tema, e ele disse que isso não se confirmava, em princípio não se confirmava, que as evidências apontavam em outra direção. A minha pesquisa, que é quantitativa e tem uma parte qualitativa, mostra isso com clareza. Não se pode afirmar que a vítima preferencial de linchamento é o negro. Não dá para fazer essa afirmação. A motivação não é racial. Não há indícios que confirmem a motivação racial. Ninguém é linchado porque é negro, que era uma coisa que acontecia nos Estados Unidos até os anos 30. O negro corria o risco imediato de ser linchado se ele se visse numa situação que recomendava que ele não estivesse lá. No caso brasileiro, a motivação, nunca alguém é linchado por ser negro. Do mesmo modo, não há nenhuma evidência de que as pessoas são linchadas por serem pobres. Não é verdade também. Na pesquisa que eu fiz, há até um caso de um ministro do Superior Tribunal de Justiça que foi vítima de uma tentativa de linchamento em Santa Catarina. Ele estava passando férias lá com a família, usando um carro oficial. A multidão viu e foi em cima. Ele escapou por pouco. E há outros casos, há um número não pequeno, de profissionais de classe média que são vítimas de tentativas de linchamento ou de linchamento. E, em geral, a vítima está entre a classe média e a baixa classe média, né? Mas o que acontece em relação ao negro? Também não estou dizendo que o negro não tem um componente que o torna uma vítima com, digamos, maior probabilidade de ser linchado. É que, para o mesmo crime, se o acusado, justa ou injustamente, for negro, a violência é maior. Então, o que isso permite concluir é que a motivação não é racial, mas a raça acelera e agrava o processo do linchamento. Há preconceito? Claro que há. Quer dizer, se for branco, a probabilidade de escapar é maior. Se for negro, a probabilidade é menor. Quer dizer, não está na origem do linchamento, está na execução, no processo do linchamento. Isso porque o linchamento tem uma dinâmica. O linchamento tem uma estrutura social peculiar que não se explica pela estrutura da sociedade. É possível reconstituir os elementos estruturais dessa prática com relativa facilidade a partir dos dados existentes. Então é durante o processo, essa sociedade em miniatura, que dura de 5 a 20 minutos, raramente mais que isso, essa sociedade em miniatura redescobre o preconceito racial e agrava a punição que impõe a sua vítima. De qualquer modo, um número acentuado de negros nos linchamentos, não necessariamente a maioria, se dá porque muitos linchamentos ocorrem de preferência em bairros ou localidades relativamente pobres, mesmo que seja baixa classe média, onde dá uma concentração maior de negros. É o caso de Salvador, que é a segunda cidade brasileira em linchamentos. Os bairros em que ocorrem os linchamentos em Salvador são bairros que já têm uma concentração grande de população negra. E aí, frequentemente, negro participando do linchamento de negro, né? Ao mesmo tempo, nos bairros pobres, há uma certa incidência de linchamentos em que os pobres estão linchando pobres. Portanto, não é a ideia que se passou numa certa época que os ricos saíam dos seus bairros e iam linchar os pobres dos bairros. Isso nunca aconteceu. Não há nada parecido com isso. Uma coisa interessante que aproxima os linchamentos do que ocorreu no nascimento desse movimento nos Estados Unidos é o fato de que eles ocorrem predominantemente em bairros urbanos de ocupação recente ou na região de fronteira. Está havendo muito linchamento nos últimos anos no norte do país,
na área das cidades pioneiras, das regiões pioneiras, etc. Então são lugares em que a sociedade não se institucionalizou, quer dizer, a vizinhança ainda não estabeleceu ligações em que as pessoas sabem quem é quem e sabem qual é a conduta do outro e tem uma ideia ou intui, mesmo que não converse todo dia com aquela pessoa, etc, etc. Há uma indicação de que o linchamento é uma violência fundadora no sentido que eu mencionei antes, que o Girard menciona, né? E uma outra coisa importante, confirmando essa primeira constatação, é que onde acontece um linchamento, na localidade que acontece um linchamento, é pouco provável que um segundo linchamento não ocorra num curto espaço de tempo. E também é pouco provável que depois de 2 ou 3 linchamentos a ordem não se estabeleça. Quer dizer, o linchamento funciona. Funciona para aquilo que o grupo que lincha quer, que é restabelecer a ordem ou fundar a ordem social, estabelecer ordem nos relacionamentos sociais. Os linchamentos no Brasil tendem a ser comunitários, tendem a ser de vizinhanças. Nós temos linchamentos praticados por multidões. O típico linchamento é um linchamento com uma multidão. Pode ser uma multidão grande ou uma multidão pequena. Essa multidão leboniana, quer dizer, a multidão que pratica um ato violento contra alguém e ao mesmo tempo os indivíduos perdem a sua identidade e assumem a identidade coletiva, praticam aquela violência e depois lentamente refluem para o estado, vamos dizer assim, de consciência individual. Existe sim uma consciência coletiva, que em geral tende a ser comunitária na prática dos linchamentos. Já a própria Benevides já tinha mencionado, não isso, mas o fato de que o linchamento tendia a ser um linchamento comunitário. Curiosamente, comunidades onde as comunidades não existem, que são bairros novos, lugares que as pessoas estão chegando, não se conheciam, então a comunidade no linchamento está sendo inventada. Quer dizer, a prática do linchamento cria o primeiro embrião de comunidade subjacente ao comportamento dos vizinhos que mal se conhecem. Há, nesses casos, eu tenho trabalhado com a hipótese de que nos linchamentos, com a supressão das regras que regulam as relações sociais, que interditam a violência, que criminalizam a violência e tudo mais, emergem as estruturas sociais profundas. É muito curioso que, no modo como os linchamentos se dão no Brasil, lembram imediatamente as regras de justiça, tanto da Santa Inquisição, quanto as regras de justiça das ordenações filipinas. Nas ordenações filipinas, a vingança era um direito. Em muitos casos de homicídio, você que estudou pistolagem, no fundo a regra está presente aí, certo? O crime, a justiça privada, essas coisas todas. As ordenações filipinas reconheciam o direito de vingança e não era raro que em caso de homicídio a pessoa não fosse julgada por um tribunal, que muitas vezes nem existia, e pudesse decidir que pena imporia a quem eventualmente foi preso por ter assassinado alguém. Então havia um direito de vingança com base na questão do sangue, do pertencimento pelo sangue. Apareceram vários casos que eu estou registrando que confirmam esta característica profunda, vamos dizer assim, da prática do linchamento. Um linchamento ocorrido no Espírito Santo, acho que foi. Uma menina, pouco menos que adolescente, com um irmão muito pequeno, de 4, 5 anos, abriu o quiosquezinho que a família tinha, que vendia cigarro, vendia doces, vendia coisas assim. Abriu de manhã e aparece um menino conhecido deles dois, negro, a menina também era negra, e assalta
e mata a menina na frente do irmão. Claro, o menino saiu correndo, o pequeno saiu correndo, o garoto que matou fugiu, que era um garoto também, menor de idade. Imediatamente a população se mobiliza, começa uma caça ao menino. Depois de muitas horas ele é localizado, ele é preso pela população, é levado até a porta da casa da menina, amarrado no poste, né? E nessa altura a menina já estava sendo velada, o enterro sendo preparado. A mãe da menina foi chamada, foi trazida até ali para que ela desse as primeiras pancadas no assassino. Ou seja, e explicaram para ela que era o sangue dela que tinha sido vertido, que portanto ela tinha o direito a cobrar esse tributo de sangue. Tem outros casos desse tipo. Um caso aconteceu na Bahia. Esse foi um caso que eu fui estudar no local, no sertão da Bahia, na região de Monte Santo, em que o rito de sangue tem outras características. Eu estou estudando os ritos envolvidos nos linchamentos, que há rituais. O linchamento é essencialmente um ritual de sacrifício humano. Então nós estamos restaurando isso no Brasil, né? Houve um linchamento na Bahia, há alguns anos atrás, eu fui lá estudar o caso no local. E a coisa é a seguinte: um rapazinho, filho de um fazendeiro da roça, um dia munido de um facão, de um terçado, foi visitar a professora dele, que tinha sido a professora dele, que morava com a avó cega. E ele chega na casa, começa aquela conversa que não chega a lugar nenhum, e finalmente insinua que ele quer ter relações sexuais com a professora. A professora diz que não, ela recusa, ela recua, e o menino começa a forçar e vai se tornando violento e vai para cima da professora para atacá-la com o facão. A avó cega percebe que alguma coisa está acontecendo, começa a gritar, não tinha ninguém para socorrer, porque eles estavam na roça, e a avó apanha, sai machucada. Nesse meio tempo a professora pula a janela, sai correndo, ele alcança a professora e mata a professora. Em seguida ele mesmo vai à procura da polícia e denuncia que, olha, alguém matou a professora, e se faz de inocente, ajuda a polícia a procurar o assassino e tudo mais. Só que o policial começou a desconfiar das incongruências do depoimento, prende o rapaz e ele confessa. Como é frequente nesses casos, a polícia não coloca o preso no lugar em que ele seja acessível, porque sabe que pode haver um desdobramento da violência que ele praticou. Ele foi levado de Monte Santo para Euclides da Cunha, onde havia uma guarnição da Polícia Militar da Bahia, e portanto ele estaria mais protegido, e ficou preso no abrigo da própria guarnição. Mais ou menos à meia-noite chega um caminhão vindo da roça, um número muito grande de pessoas que desembarcam silenciosamente, invadem o quartel, tomam o quartel, soltam o preso, colocam o preso em cima do caminhão, e o caminhão sai voltando para o lugar de onde veio. E nesse meio tempo, os participantes do sequestro começam a retalhar o assassino. Cortam o pênis dele, cortam o nariz, cortam as orelhas, vão cortando ele em pedaços. Ele é levado para o exato local em que a professora morreu, que o sangue dela ainda estava lá. Quando ele chegou lá, ele era uma posta de carne sangrando, não tinha mais, estava vivo, porém não era mais gente, no fundo era isso. Ele é colocado exatamente em cima e é queimado vivo, em cima do local em que ele era um rito restitutivo do sangue derramado, o sangue dele em troca do dela. Aí eu não vou entrar nos detalhes dos aspectos propriamente rituais, porque é um conjunto de crenças do catolicismo popular que estão por trás dessas práticas. Há casos, um outro aspecto curioso é a questão da consciência da culpa por parte de quem está linchado. A Hannah Arendt, no livro dela sobre o Eichmann em Jerusalém, faz uma referência a uma afirmação do Eichmann durante o julgamento,
que foi desprezada pelos juízes, pelo promotor e pelo próprio advogado. Você se considera culpado? Não, eu me considero inocente